Joaquim Arquivado Guzmán Loera é um nome que talvez você não conheça, mas a alcunha de El Chapo certamente já passou por você em algum momento da sua vida. Chapo, como é conhecido pelos parceiros, foi um dos maiores chefões do mundo da venda de substâncias ilícitas da história da humanidade. Construindo um império à custa de muito sangue e violência, ele foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos, mas ainda hoje o seu grupo continua atuando em território mexicano e constituindo um enorme poder capaz de enfrentar até o Estado. Fala, rapaziada, eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu garanto para vocês já de antemão que esse é o trabalho mais descritivo, detalhista e completo sobre o El Chapo já publicado aqui no YouTube. Nós procuramos todos os materiais produzidos sobre ele e nenhum tem uma bibliografia tão vasta qual nós usamos. Inclusive uma bibliografia em espanhol, feita grandiosamente pela nossa roteirista Adriana, que é responsável por boa parte das pesquisas feitas pela gente aqui. Adriana, seu trabalho é excelente, eu espero que vocês agradeçam muito ela por esse dossiê que tá espetacular. Quando eu terminei de ler, eu falei, mano, é isso. Que bom que a gente consegue levar isso pro nosso público. E para começar esse dossiê do El Chapo, eu vou pedir para que vocês prestem atenção neste vídeo. Tem menos de 1 minuto. Coloca na tela, Edu. En conferencia de prensa en México, Guzmán se declaró inocente de todo. Pero usted se dedica a las drogas. ¿A qué se dedica? Yo soy agricultor. Guzmán se quitó la gorra y siguió respondiendo. Social. Maíz, frijol. Maíz y frijol. El aguacero no detuvo la entrevista. ¿Y para qué quiere las armas? Oiga, usted tiene mucho dinero, ¿por qué? Esse material foi gravado no ano de 1993, quando o famoso El Chapo foi para a prisão pela primeira vez. Já estava dando bastante trabalho. Como vocês podem ver, ele disse ser um simples agricultor e nem de longe, obviamente, parece o homem que construiu um império no México e esteve à frente de um dos grupos criminosos mais poderosos do mundo. Realmente, se você colocar uma pessoa que não conhece, nunca viu, para ver o El Chapo aí, ele vai parecer um agricultor mexicano. E ele começa sendo um agricultor mexicano. E de certa forma, ele é uma pessoa que veio das classes mais baixas, ascendeu no mundo do crime e do comércio ilegal de substâncias e constituiu uma história de muito sangue, muita violência e, obviamente, muito simbolismo de poder. Esse é o dossiê, produto mais completo de iconografia da história, o qual nós pegamos um personagem, descrevemos e detalhamos boa parte de sua vida com o máximo de bibliografia possível. Esse trabalho é um dos melhores produtos do Iconografia da História e eu espero que ao rodar a vinheta você deixe o seu like para ajudar esse vídeo aí mais para frente. Aprecie e boa experiência. Edu, roda a vinheta. Rapaziada, falar sobre um personagem tão complexo como é o Chapo é um desafio muito grande. Muita coisa circula sobre ele e muita coisa é mentira, é lenda. E ser lenda faz parte de um personagem emblemático. Tem uma série de 3 temporadas que foi feita contando a vida do Chapo. Há centenas de vídeos que contam a história dele e do seu grupo criminoso, Sinaloa. E milhares de matérias que trazem o seu nome na capa, porque sempre dá muita visibilidade. Nós já chegamos a fazer aqui no nosso canal um vídeo curto falando sobre esse personagem, mas achamos que faltava um dossiê mais aprofundado e apresentando a trajetória desse homem e do grupo que ele construiu, que virou um dos maiores do mundo. E para contar essa história para vocês de forma mais descritiva possível, nos debruçamos sobre uma camada enorme de referências e tomamos como principais fontes o livro clássico que chama El Chapo Guzmán, El Varón de la Droga, de Andrés López López, e
esse outro documento clássico chamado Em Busca de El Chapo, de Edel Hogan e Douglas Centro. Para vocês terem noção, esses caras chegaram a descobrir até o tipo sanguíneo do El Chapo, coisas assim que provam que esses dois trabalhos, que somam umas 1000 páginas, eles são extremamente detalhistas no que tange isso daí. Não vai dar para trabalhar todos os detalhes, senão nós teríamos que fazer uma série de vídeos, mas os mais importantes e os aspectos interessantes nós selecionamos aqui para vocês. Conforme cantava Los Tucanes de Tijuana em El Regresso de El Chapo, os baixinhos são sempre assustadores. Já dizia o ditado. Outra vez foi comprovado com Chapito Guzmán. Esses versos são exemplos de narco-corridos que cantavam a vida de El Chapo e de outros nomes conhecidos do comércio ilegal de substâncias. Para quem não sabe, os narco-corridos são uma espécie de músicas meio caipiras que são proibidonas ali, e essas músicas ajudam a construir um mito em torno desses chefões e ajudam a construir um mito em torno do El Chapo e aumentar ainda mais a fascinação que ele desperta nos muitos mexicanos. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando a gente fala fascinação ou fenômeno e tal, vem um monte de gente aqui que não sabe interpretar texto e fala, você tá falando que o cara é bonzinho, que o cara é foda. Não, a gente não tá falando isso. Fascinação não significa só algo positivo, mas significa que é alguém que mexe com a subjetividade das pessoas, seja pro bem ou seja pro mal. Fascinar é você querer entender a história desse personagem tão complexo e emblemático que ele é. E obviamente o Chapo é um desses caras e um dos principais. Para entender como esse homem virou um mito no mundo do crime, vamos seguir um percurso pela sua trajetória e olhar os caminhos que ele seguiu até se tornar um grande líder do grupo de Sinaloa. Joaquim Arquivado Guzmán Loera, mais conhecido como El Chapo Guzmán, nasceu no dia 4 de abril de 1957 em um pequeno povoado rural que chamava La Tuna, localizado no município de Badiraguato, no estado de Sinaloa, no México. Como eu disse para vocês, Sinaloa é lugar de muita gente perigosa. Nós já fizemos aqui um dossiê sobre o cartel de Sinaloa. E vocês, quando forem assistir ele depois desse aqui, vão perceber o quanto de homem violento saiu ali da região de Sinaloa. Geograficamente, Sinaloa é composta por duas zonas. Por um lado, a Sierra Madre Ocidental e por outro, a Llanura Costeira del Pacífico, que fica na região litorânea nas praias ali. A combinação entre montanha e planície permite um solo fértil protegido pelo leste pelas montanhas e com saída ao mar pelo oeste. É uma terra bastante irrigada naturalmente. A serra você consegue se proteger, criar uma proteção natural, e no litoral você consegue exportar coisas, tá ligado? Sua posição no território mexicano de Sinaloa coloca o estado no chamado Triângulo Dourado, localizado na região montanhosa. O triângulo estende-se ao leste para os estados vizinhos de Chihuahua e Durango, e torna-se o epicentro do comércio ilegal de substâncias há muitos e muitos anos. Por ser um local de difícil acesso, foi estratégico para o desenvolvimento do banditismo e do crime organizado. Deixa eu explicar para vocês o que seria o banditismo. Há um livro, Edu, coloca na tela aí a capa do livro, que chama Bandidos, que é do Eric Hobsbawm, historiador britânico, muito famoso pelo livro, a coleção de livros As Eras, a Era dos Extremos, a Era do Capital, a Era das Revoluções. O Eric Hobsbawm faz um estudo sobre o que é o banditismo. E ele fala que o banditismo não é só o fato do cara ser fora da lei, mas é o cara ser fora da lei e ser reconhecido como uma figura que transita entre o bom e o mal, ou seja, entre o vilão e o herói. Ou seja, vilão e anti-herói, porque na verdade ele não é ético, porque comete crimes, mas ele não é visto pela população como total descrença, como total maldade, etc. Às vezes é visto até como mal necessário. Eu estou falando que o Chapo é bom? Não, eu estou falando da complexidade desses personagens. O Eric Hobsbawm chega a falar do Lampião, que era um homem emblemático. Era um bandido, sanguinário, violento, mas que ele enfrentava coronéis que no período a população mais pobre não conseguia fazer. Então, quando o coronel dava um tapa na cara do trabalhador, o único afago que o trabalhador tinha, a única coisa para consolar o trabalhador era saber que o Lampião existia e falar assim: tu deu um tapa na minha cara, mas você não daria um tapa na cara do Lampião, porque ele enfrentaria você e bateria de frente. Tá entendendo mais ou menos como funciona essa situação? Então essa ideia do banditismo é essa, e o Chapo vai entrar encaixado nisso daí também.
E Sinaloa não é só favorecido, né? Não só criou ali esse fenômeno do banditismo, mas também do crime organizado, que é, né, a estruturação, a organização de 3, 4 ou mais pessoas com um sistema rígido, disciplinar e hierárquico e com divisão de tarefas muito bem específica e especializada para cometer crimes. Bom, entre os anos de 1940 e 1960, se consolidou Sinaloa, né, como uma região produtora de papoulas. Depois passou a ser um local de cultivo de erva. Assim, o crime organizado mexicano utiliza Sinaloa como uma espécie de sede de negócios, como afirma o sociólogo Luiz Astorga, que a gente usou bastante aqui para falar sobre narcocultura. Os agricultores que viviam nessa região eram muito pobres e tinham uma vida muito sofrida. Nos anos 40 e 50, o México era muito pobre e a região de Sinaloa também. A família de Joaquim Guzmán cultivava laranjas e feijão, e muito cedo ele começou a vender na rua as frutas cultivadas pelo pai. O Joaquim era o mais velho de uma família de 7 filhos e cresceu vendo o pai consumir um pouco de dinheiro que ganhava em jogos e bebidas. Mais tarde vocês vão entender que o Chapo ele tem uns problemas com isso daí. Então, muito cedo, o El Chapo acaba meio que assumindo assim uma responsabilidade bastante grande, porque o pai bebia muito e saía muito para jogar. E naquela época, o México era ainda mais machista do que é hoje, né? A mulher geralmente apanhava muito, o cara era um alcoólatra, uma vida terrível, o agricultor trabalhava muito e ganhava pouco, o que plantava conseguia vender para um atravessador por pouco, enquanto o atravessador ganhava dinheiro, e assim que as coisas funcionavam. Segundo as autoridades, o pai de El Chapo também cultivava erva e papoula em sua propriedade, assim como faziam muitos agricultores em Sinaloa, tá? Essa hipótese, porém, é questionável por algumas fontes que dizem que o pai expulsou o Joaquim de casa quando descobriu que ele estava cultivando erva com os seus primos. Deixa eu parar aqui para explicar um pouquinho para vocês que a papoula e a erva não surgiu ali do nada, ok? O que acontece? A papoula, ela é uma planta que ela é a fornecedora de morfina. A morfina é uma substância importante para anestesiar a dor. Ela anestesia as dores, é usado muito por gente que tem câncer, por exemplo, de fase terminal, que você está sentindo muita dor, muito sofrimento, ela dá uma aliviada porque ela tem um poder anestésico absurdo. Durante a Segunda Guerra Mundial, nos anos 40 ali, os Estados Unidos não tinha uma localidade muito boa para se plantar papoula. Geralmente a papoula era no Oriente Médio, no leste europeu. E aí o que acontece? Há um trato ali entre o governo mexicano e o governo americano de se plantar papoula no México. Como? Aquela região montanhosa, como é parecida com o Afeganistão, que é um dos maiores plantadores de papoula do mundo, e tinha o litoral ali em Sinaloa, viram um estado estratégico para plantar essa papoula para tirar morfina para os caras da Segunda Guerra Mundial. Quando os Estados Unidos vai embora dali e ele começa a deixar ilegal o ópio, que também vem da papoula e outras substâncias, o México fica com essas plantações e ali já tem toda uma economia constituída em cima disso. Os caras começam a substituir papoula por erva. E aí o El Chapo começa a plantar com os primos para vender. O apelido El Chapo significa o baixinho ou o atarracado. Eu vou explicar um pouco para você. Esse apelido veio quando o Joaquim entrou para o mundo do comércio ilegal de substâncias. Como ele media 1,68 m, o Joaquim passou a ser chamado de El Chapo por seus companheiros, expressão usada para se referir a alguém baixinho e parrudo, atarracado. Deixa eu ver se eu consigo explicar ele na tradução brasileira. Sabe aquele baixinho que é brabo, que é xarope, e é um baixinho forte, que encara qualquer um? Ele tem uma energia de explosão absurda. Você mexe com ele, de repente ele fica louco. Todo mundo já conviveu com um baixinho assim, com um cara pequeno que é parrudo, que é fortinho e anda mais ou menos desse jeito aqui e tal. E isso era o apelido Chapo, tá ligado? Baixinho parrudo. Mal encarado. Bom, durante a infância, a primeira grande influência da vida de El Chapo foi a sua avó. Ele amava muito a avó, uma mulher extremamente rígida que exigia respeito do neto e fazia seguir as suas normas. A avó mandava o Chapo tocar as vacas para o curral e, se ele não obedecia, apanhava com baqueta que deveria usar para tocar o gado. Doideira, né? Ela mandava o garoto ajoelhar e alertava: se não ajoelhar, é pior. Apesar disso, El Chapo fala com carinho da avó e das lembranças de sua primeira infância. A segunda influência, grande influência de El Chapo, foi a mãe dele, Dona Consuelo, mulher forte que amava música e que ensinou o Chapo a dançar. Dom Emílio,
O pai de El Chapo o trancava dentro do guarda-roupa para ensiná-lo a lidar com o medo do escuro. Quando bebia, Don Emílio era bastante violento e agredia a esposa e todos os filhos. Colocar Chapo no guarda-roupa era só uma das muitas violências que seu pai cometia. Ainda menino, El Chapo passou a se interessar por armas e se encontrava com seu irmão Aurélio e com seu amigo inseparável Héctor, que mais tarde será conhecido como El Güero Palma, e os dois treinavam tiro. Guarde o nome do El Güero Palma, que é o Salazar. Ele é amigo do El Chapo desde criança, de muito novo. Eles vão construir um império juntos. Vai acontecer uma coisa absurda com o El Güero, que a gente já contou aqui no nosso canal. E o El Chapo vai ser o braço direito dele nessa vingança. Bom, os 3 garotos chegaram a roubar galinhas para treinar disparos em alvos em movimento. El Chapo começou a tomar contato com o mundo do comércio ilegal de substâncias a partir de seu tio, o Trinidad, conhecido como Trini. Dona Consuelo, a mãe de Chapo, queria que seu filho fosse um homem de bem. O seu pai, Dom Emílio, acreditava que não tinha problema ser pobre, desde que ele fosse honesto e honrado. Mas Chapo acabou abandonando a escola e passou a fazer trabalhos para o tio Trini. Aos 15 anos de idade, Joaquim Guzmán já estava completamente envolvido no mundo do crime. Mas seu tio acabou sendo morto por um comandante da polícia ao quem Trini já tinha dado muito dinheiro de suborno para manter seus negócios. A morte do tio marcou El Chapo porque eles eram muito próximos e ele jurou que vingaria com sangue. Contrariando as orientações de El Chichicolote, o homem de confiança do tio Trini, Chapo deu 40 tiros no executor do seu tio, a mesma quantidade usada para tirar a vida de Trini. Não adianta só se vingar. A vingança tem que ser significativa e simbólica, os mesmos 40 disparos. Na década de 1970, El Chapo, quase com 20 anos, passou a fazer parte do grupo de José Luis Beltrán, o narco mais poderoso do México naquele momento. Em 1977, El Chapo se casou com Alejandrina Salazar. Alejandrina era da família do Héctor Luis Palma Salazar, o El Güero, o grande amigo de infância de El Chapo e seu companheiro em suas atividades criminosas. Com Alejandrina, El Chapo teve 2 filhos, Jesus Alfredo Guzmán Salazar, o Alfredilo, e Ivan Arquivado Guzmán Salazar, o El Chapito. Com o fim do casamento com Alejandrina, El Chapo se casou com Estela Penha. O casamento durou pouco tempo e o casal não teve nenhum filho. A terceira esposa de El Chapo foi Griselda Lopes, com quem ele se casou em meados dos anos 80. O padrinho desse terceiro casamento de Chapo foi José Luis Beltrán. Com Griselda, El Chapo teve 4 filhos, Edgar, Joaquim Jr., Ovidio e Griselda Guadalupe. Depois do casamento, Chapo continuou trabalhando para Beltrán em Guadalajara, mas ele se tinha uma relação conturbada com Beltrán Leiva, sobrinhos de José Luis Beltrán, e que faziam questão de deixar claro que El Chapo deveria obedecê-los. Os irmãos Arturo, Héctor, Alfredo, Carlos e Mário Beltrán Leiva eram sobrinhos de José Luis Beltrán e mais tarde formarão o cartel Beltrán Leiva, que começa como uma célula do grupo de Sinaloa, que será liderado por El Chapo e depois passa a ser uma organização independente. Mas até a consolidação desses grupos, El Chapo e os Beltrán Leiva terão vários desentendimentos e os irmãos os acusarão de traição, dizendo ao seu tio José Luis Beltrán que Chapo estava desviando substâncias ilegais que pertenciam ao seu grupo. Para evitar os muitos conflitos desencadeados entre os irmãos Beltrán Leiva e o El Chapo, Luis Beltrán o envia para Sonora, em Água Prieta, onde ele teria a função de passar substâncias ilícitas para os Estados Unidos. Nessa época, Chapo passa a trabalhar então com o famoso Miguel Ángel Félix Gallardo, conhecido como El Padrinho, o Homem Magro ou chefe de todos os chefes, que é apontado como o padrinho do comércio ilegal de substâncias mexicano moderno. Gallardo, e aí vale a pena a gente parar para falar dele aqui, porque a gente tem um vídeo grande sobre ele, mas vale a pena a gente parar. O Gallardo nasceu em Culiacán e foi agente da Polícia Judicial Mexicana, ou seja, Culiacán, que é a capital de Sinaloa. Ele chegou a ser guarda-costas do governador de Sinaloa, o Celis. Formado em administração e contando com a influência política e a proximidade com o governador que o governador lhe deu, o Miguel Ángel Félix Gallardo decidiu unir todos os comerciantes de substâncias ilegais através da criação do cartel de Guadalajara. Para Gallardo, as disputas territoriais levavam ao derramamento de sangue e prejudicavam os negócios.
Por isso, o cartel era uma forma de unir os diferentes grupos. A partir de 1980, e tendo como líderes Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quinteiro e Ernesto Fonseca Carrillo, o cartel de Guadalajara se tornou um dos principais fornecedores de pó e erva para dentro dos Estados Unidos. Esse grupo criminoso passou a atuar junto com as máfias colombianas que dominavam a comercialização de pó e com isso se tornou um dos principais fornecedores dessa substância. Ao longo da década de 1980, os cartéis mexicanos atuaram corrompendo diferentes setores do poder público e dominando canais de comunicações abertos por altas autoridades do governo. Nunca é demais explicar o que era o grupo de Guadalajara. O Miguel Ángel Félix Gallardo, ele simplesmente montou o maior sistema de distribuição de pó da história, até maior do que os colombianos em questão de ganho de dinheiro. O que o Miguel Ángel Félix Gallardo fez? Ele pegou todo mundo que fazia comércio ilegal, seja de substâncias ou não, ali da fronteira do México, da extensa fronteira do México com os Estados Unidos, que eram os praças, chamados chefes de cada região, reuniu os caras e falaram assim: eu vou fornecer o melhor produto possível para vocês, vocês vão exportar isso, eu garanto o poder de fogo para vocês, garanto a qualidade do produto e vocês me dão uma porcentagem disso daí. E a gente fecha aqui, só o nosso grupo pode exportar. E o cartel de Guadalajara virou uma das maiores organizações criminosas do mundo. Dominava rotas de comércio ilegal em toda a fronteira dos Estados Unidos. Estavam nas mãos de seus membros os principais territórios de plantio, entre eles o Triângulo Dourado, área formada pelos estados de Durango, Chihuahua e Sinaloa. Quase todas as operações do comércio ilegal de substâncias passavam pelas mãos do grupo de Guadalajara. Grandes remessas de pó eram enviadas todo mês para os Estados Unidos. Os líderes do grupo de Guadalajara recebiam 50% do pó que transportavam da Colômbia, o que trouxe um enorme lucro para os caras. Estima-se que eles arrecadavam centenas de milhares de dólares por ano nessas operações ilegais. Mas em 1985, o grupo de Guadalajara sofreu um golpe que mudou os rumos de sua história. Um de seus líderes, Rafael Caro Quinteiro, foi preso e condenado pela execução do agente americano da DEA, Henrique Kiki Camarena. Camarena era um agente de campo disfarçado e foi apontado pelo grupo de Guadalajara como um dos responsáveis por ter fornecido informações à DEA, que levaram à destruição de mais de 10 mil toneladas de erva em novembro de 1984. Essa ação causou um prejuízo de cerca de 160 milhões de dólares ao grupo e transformou Camarena em um inimigo a ser combatido. No dia 7 de fevereiro de 1985, tudo muda na história do México. Kiki Camarena e seu piloto Alfredo Zavala Velar foram sequestrados em Guadalajara. Levados para a propriedade de Rafael Caro Quinteiro, eles enfrentaram uma sucessão de suplícios nas mãos de seus algozes. Camarena enfrentou mais de 30 horas de maus tratos até que não resistiu e perdeu a vida. Os corpos de Kiki Camarena e Zavala foram encontrados no dia 5 de março de 1985 em uma vala comum. A morte do agente Camarena fez com que os Estados Unidos pressionassem o México para prender os responsáveis pela execução. Nós temos um vídeo contando em detalhe a história do Kiki Camarena. Vamos deixar indicado aí para vocês. Com isso, teve início uma verdadeira caçada aos líderes de Guadalajara. Depois da prisão de Rafael Caro Quinteiro e Ernesto Fonseca Carrillo, o Dom Neto, o Félix Gallardo se mudou de Guadalajara e decidiu dividir o grupo, dividir o cartel de Guadalajara. Porque ele falou assim, ó, eu entendo que em determinado momento eu serei preso. E se eu for preso e tudo ficar concentrado em mim, acabou o comércio ilegal de substâncias no México, ou vai virar uma guerra terrível. Então é melhor eu dividir agora enquanto eu estou aqui, do que quando for preso. Obviamente que ele foi preso pelo Calderone, né? Que a gente tem um vídeo falando aqui que era um policial bem bruto também, depois se envolveu com o escândalo de corrupção. É um negócio embaçado também aqui. Mas deu para vocês entenderem que havia, né, esse medo da prisão, que ia ocorrer ali alguns anos depois, e ele decide que ele vai fazer essa divisão. Deixa eu explicar uma coisa para vocês antes da gente continuar aqui. Daqui a pouco aparece gente nos comentários falando assim, a história não é essa que eu vi no Narcos, na série do Netflix. A história não é essa porque eu vi na série Chapo. Meu amigo, pelo amor de Deus, essas séries, elas têm licença poética, elas modificam muitas coisas para deixar a narrativa mais entendível, e não apenas entendível, né, palatável, mas deixar mais dinâmica. Então nem tudo que aparece nessas séries é correto, tem muita coisa que é adaptada. Então não venha dar carteirada, sendo que a gente lê os 2 principais livros sobre a biografia do El Chapo, em parte desse livro ele mesmo contando. Então assim, vai, dá uma amenizada nas ideias aí que você tá moscando, tá? Então, com medo de ser preso, o Félix Gallardo
reuniu os principais nomes do comércio ilegal de substâncias no México e loteou as rotas de atuação de cada grupo. A rota de Tijuana foi para os sobrinhos do Félix Gallardo, que vão ser desafetos do El Chapo, os irmãos Arellano Félix. Nós temos aqui um dossiê muito bom da história dos Arellano Félix, como eles constituíram o grupo, o cartel de Tijuana. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Vocês precisam assistir isso aí, depois a gente conta a história em detalhes do que cada irmão fez, para onde foi, o destino de cada um, o destino do grupo, bem pesado mesmo. Então a rota de Tijuana foi para os sobrinhos do Miguel Ángel Félix Gallardo, os Arellano Félix, tocado pelo Ramon e Benjamin Félix, beleza? Bom, a rota de Juárez, ou seja, o cartel de Juárez, ficou para a família Carrillo Fuentes, chefiada pelo sobrinho de Fonseca Carrillo Dom Neto, o amado Carrillo Fuentes, chamado de Senhor de los Céus. A gente tem um vídeo sobre ele também, mas de repente a gente pode fazer até um dossiê, porque é uma história bastante emblemática. Quando Miguel Ángel Félix Gallardo vai preso, o amado Carrillo acaba meio que tomando o lugar dele na gerência até que ele consiga organizar os outros grupos. Miguel Caro Quinteiro, que era parente do Rafael Caro Quinteiro, passou a comandar o corredor de Sonora. O controle do corredor de Matamoros e Tamaulipas, que então se tornaria o Grupo do Golfo, foi deixado para Juan Garcia Ábrego. Enquanto isso, Joaquim El Chapo Guzmán Loera e Ismael El Mayo Zambada, conhecido como El Mayo, muito pesado, a gente tem um vídeo muito bom sobre ele, assumiram as operações na costa do Pacífico, nascendo ali o grupo de Sinaloa. Esse desmembramento do grupo de Guadalajara, que era para ser pacífico, provocou na verdade uma guerra entre criminosos do segundo escalão, que também queria o controle do mercado de substâncias ilícitas do México. A violência se espalhou por diferentes territórios e a população mexicana viveu dias de horror, muito horror de verdade, a gente vai contar daqui a pouco. Ao mesmo tempo, veio à tona o fato de que o crime organizado estava entranhado nas diferentes esferas do poder político, policial mexicano. A disputa de mercados e territórios entre os grupos intensificou a violência no país. Era um negócio bilionário, exigindo do poder público ações mais incisivas no âmbito da segurança pública. Para combater o caos que se instaurava no México, o presidente Ernesto Zedillo criou um conjunto de ações para prender líderes dos grupos que se formaram depois da dissolução do grupo de Guadalajara com a prisão de Miguel Ángel Félix Gallardo. Os membros dos grupos ampliaram suas atividades e passaram a cometer sequestros, extorsões, roubos, comércio ilegal de pessoas, o que agravou ainda mais o problema de segurança pública no México. Porque até então, quando Miguel Ángel Félix Gallardo estava solto, ele fazia com que essas atividades ilegais elas se limitassem a dois tipos de fita. Primeiro, o comércio ilegal de substâncias e depois o contrabando. Eram duas coisas que os caras conseguiam fazer, que podiam fazer. Depois que ele vai preso e tem essa dissolução em vários grupos, todos os grupos queriam fazer várias atividades e teve grupos que começou a patrocinar coiotes e comércio ilegal de pessoas para os Estados Unidos. Nos anos 80 teve muita, nos anos 80 e início dos anos 90 teve um boom da migração mexicana ilegal para os Estados Unidos. Bom, o grupo de Sinaloa é fruto da aliança entre o Joaquim Guzmán Loera, o El Chapo, o Ismael Zambada El Mayo, que já tinha poder político, que tinha muito dinheiro, e o grande amigo do Chapo, o Héctor Luiz Palma Salazar, conhecido como El Güero. E isso permite a estabilização dos negócios na Baixa Califórnia, Sinaloa e Sonora. O grupo de Sinaloa se consolidou quando El Chapo e Juan José Esparragosa Moreno, o El Azul, El Mayo e os irmãos Beltrán Leiva, que controlavam o grupo, né, o comércio ilegal de substâncias em Juárez, criaram uma aliança para coordenar principalmente o comércio de pó da Colômbia através do oeste do México para os Estados Unidos. O Azul, o El Azul, era um cara que ele tinha um cargo de chefia muito grande na Polícia Nacional Mexicana e, ao mesmo tempo, ele era sócio de grupos de comércio ilegal de substâncias, principalmente o grupo de Sinaloa com o El Chapo. E aí, El Chapo se tornou um dos grandes barões das substâncias ilícitas no México e um dos maiores exportadores para os Estados Unidos. Veja, o El Chapo chegou a ir para a Colômbia e se reunir com os chefes do comércio ilegal de substâncias, principalmente o próprio Gustavo Gaviria, que era irmão do Escobar, primo irmão do Escobar, né? E ele prometeu para os colombianos que ele seria o cara mais eficiente no que tange, né? Do que tange a exportação de entorpecentes. Ele prometeu que ele faria mais rápido e ele cobraria menos. Teve que passar por cima de muita gente, matar muita gente, mas ele fez isso. E ele conseguiu efetividade. E aí, irmão, a gente tá falando de menos custo, menos tempo,
mais dinheiro. Bom, sob sua orientação, o grupo de Sinaloa desenvolveu técnicas e estratégias criativas de contrabando, incluindo a construção de túneis com ar-condicionado sobre a fronteira do México e Estados Unidos, escondendo substâncias ilícitas em latas de pimenta e extintores de incêndio e catapultando pacotes ilegais pela fronteira. E talvez essa tenha sido uma das maiores contribuições do El Chapo para o comércio ilegal de substâncias. Ele simplesmente descobriu e desenvolveu uma coisa que parece lógica hoje em dia, mas que na época não era. Ele falava assim, ó, se os praças controlam geralmente fazendas que fazem fronteira com os Estados Unidos, por que a gente não constrói a porra de um túnel e faz por baixo? Isso daí que ninguém vai saber. E os caras começaram a meter topeira. Compravam uma fazenda do lado, uma fazenda aqui, os caras faziam um túnel, ou pagavam o cara de lá, ou tirava a vida dos caras de lá e colocavam outras pessoas para morar, e eles simplesmente faziam isso. E chegou uma época que os caras chegaram a morar dentro do túnel, porque os caras colocavam ar-condicionado, construíam tipo casas ali dentro mesmo. E isso fez com que a passagem do pó ficasse muito mais rápida, que dava para colocar a cara socando pó o dia inteiro no túnel. Bom, o grupo de Sinaloa e o grupo de Tijuana, comandado pelos irmãos Arellano Félix, encamparam uma guerra sangrenta pelo controle do noroeste do México. A gente já falou dessa guerra aqui, a gente fala dela em muitos detalhes na história dos Arellano Félix. Depois vai lá conferir. Bom, em 1991, El Chapo foi preso pela primeira vez, mas pagou $100 mil de suborno para um agente que o prendeu e conseguiu sua liberdade. Em 1992, essa guerra entre os membros de Tijuana e de Sinaloa teve um episódio extremamente violento que marcou a história dessas disputas. Porque eles já se estranhavam, um já tirava a vida do outro e tal, mas nada no alto escalão. Mas isso aqui vai ser um rompimento total. Os irmãos Arellano Félix contrataram um executor venezuelano chamado Rafael Clavel Moreno para se infiltrar no grupo de Sinaloa. Moreno acabou se envolvendo com a mulher do El Güero, amigo de infância do Chapo. Fez ela sacar $7 milhões, depois levou a mulher até a fronteira da Colômbia, cortou sua cabeça e enviou dentro de uma caixa de isopor para El Güero. Foi isso que os caras fizeram. Tudo começou numa festa em que os caras tiraram a vida de um dos companheiros do Chapo, El Rayo. Um dos irmãos Arellano era desequilibrado e deu um tiro na cabeça dele por nada. O Chapo e El Güero ficaram muito bravos e aí romperam de vez. E, para se vingar do que tinha acontecido, ou para dar uma lição nos caras, os irmãos Arellano Félix foram e fizeram isso daí. Encaixaram Dom Juan na parada, ele seduziu a esposa do Güero e a esposa acabou tendo isso daí. Só que não foi só isso, enviar num cooler a cabeça da mulher pro Güero. Esse venezuelano sequestrou as filhas do El Güero e as jogou de uma ponte na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. Toda essa ação foi filmada em VHS e essa fita, uma cópia dela, foi enviada pro El Güero e pro El Chapo. Os caras filmaram jogando as duas crianças no rio e enviaram pro El Güero e pro El Chapo. Olha a frieza e a forma doentia e violenta com que esses caras agiram. Isso é um absurdo. Toda vez que eu falo disso, me dá uma coisa muito ruim. Isso é inconciliável, irmão. Isso é um rompimento total, tá ligado? Os dois grupos viraram numa guerra que não teria volta. O El Mayo Zambada, que até então tava fora dessa guerra, porque falou assim, mano, não compensa entrar nisso. Depois que ele viu a fita, ele falou assim, mano, se eu não entrar nessa guerra, eu sou um bosta. Porque o que esses caras fizeram é um absurdo. Se eles fizeram isso com a família do cara, quem garante que não vai fazer com a minha família? Aí o El Mayo entra mesmo com o exército dele e a coisa fica louca. Dentro das leis do mundo do crime, pessoal, a família é sagrada. Não se mexe com a família do inimigo. Enquanto Miguel Ángel estava fora da cadeia, ele não deixava com que isso acontecesse. Mas a gente sabe que ele deu permissão para os irmãos Arellano Félix fazer isso. Bom, em 8 de novembro de 1992, aconteceu um episódio que ficou conhecido como Massacre na Boate de Cristín, em Puerto Vallarta. Presta atenção. Cerca de 50 pistoleiros entraram na boate e destruíram o lugar a tiros. 2 irmãos Arellano escaparam por um triz, porque eram os caras que eles queriam. Ramon teria conseguido fugir por uma janela do banheiro e Francisco Arellano teve a sua vida poupada, porque o problema não era com ele. Os caras falaram assim, ó, a gente não vai fazer com a tua família o que fizeram com a família do Güero, porque a gente não é safado, mas você iria morrer aqui nas nossas mãos. A ação na boate teve como saldo 6 mortes e dizem que foi coordenada pelo El Mayo, porque os irmãos Arellano teriam tentado explodir o carro em que ele e El Chapo estavam. E o El Mayo era bruto, irmão. Não dava para ganhar uma guerra contra o El Mayo. El Güero, por sua vez, saiu em busca de vingança pela morte de sua família. Esse foi mesmo. Para você ter uma ideia, ele mandou construir um mausoléu de túmulo para ele, porque ele falou assim, ó, eu vou atrás de vingança e eu vou cavar 2 covas para matar os caras e eu não planejo voltar vivo disso. Porque aí o homem que perdeu sua família, meu irmão, nunca mexa com a família do homem.
Nunca mexa com a família de um homem. Ele tirou a vida dos 3 filhos do executor venezuelano e desmembrou os corpos na machadada, na facãozada. Ele golpeou com o facão outros 3 membros da família de Moreno e executou o advogado familiar Elano, sumindo com boa parte da contabilidade dos irmãos, o que deu uma quebra nos caras. Os caras demoraram muito para se recuperar. Ao longo de 5 anos, o El Gueiro tirou a vida de muita gente ligada ao Arellano Félix e passou a ser considerado um dos mais sanguinários membros do grupo de Sinaloa. Ele realmente enlouqueceu, mano. O que ele via que era ligado aos irmãos Félix, ele tirava a vida, tá ligado? Era sinistro mesmo as ideias. Tanto que o próprio El Chapo chegou um momento que ele teve que intervir nisso que estava acontecendo, porque ele falou assim, mano, o Gueiro tá dando um problema agora. O El Gueiro foi preso em junho de 1995 e extraditado para os Estados Unidos, onde cumpriu pena até 2016. Em 24 de maio de 1993, o grupo de Tijuana e o grupo de Sinaloa, no meio dessa guerra, protagonizaram um forte tiroteio no estacionamento do Aeroporto Internacional de Guadalajara, deixando 7 pessoas sem vida. Entre os mortos estava... E aí foi uma coisa muito pesada, esse também é um momento de alteração e de mudança. Estava o cardeal mexicano Juan Jesus Posadas Ocampo. A versão oficial diz que o cardeal foi baleado por engano pelos criminosos, mas há uma versão que afirma que ele teria sido executado a mando do governo mexicano. Ele tinha documentos que comprovavam a ligação do governo com membros do grupo mexicano. Só para vocês terem uma ideia, hoje parece não fazer tanto sentido porque a Igreja Católica realmente perdeu um pouco de força. O México é um país bastante católico, tanto que tem um santo lá, que é um santo informal dos casos, que chama Jesus Malverde. Muito famoso. E o México é extremamente católico. E um cardeal naquele período tinha um poder como um poder de governante. O que o cardeal falava muitas vezes era o poder simbólico que muitos governantes não podiam ir em conta, senão eles arrumavam problema com a maior parte da população que era católica. E ele era o cardeal, né, a figura mais importante da Igreja Católica no México. Bom, em 9 de junho de 1993, El Chapo foi preso na Guatemala. Ele estava em um hotel perto da fronteira. Depois do episódio do aeroporto, havia uma pressão política intensa demais que o impedia de tentar fazer uso do suborno para escapar da prisão mais uma vez. É aquilo, você tirou a vida de um cara muito famoso, alguém vai ter que ser crucificado. Nesse caso foi o Chapo. Chapo foi levado para um avião militar para o Centro Federal de Readaptação Social número 1, conhecido como Altiplano, uma prisão de segurança máxima localizada a quase 100 km da capital do México. Mas não pense que a prisão colocaria fim nos negócios de El Chapo e seu grupo de Sinaloa, porque os caras tinham muito dinheiro. Da cadeia, o Chapo assumiu o controle absoluto do grupo e fez sua margem de lucro aumentar exponencialmente. Além da erva e do pó, ele começou a comercializar herói feminina e pausa para não desmonetizar, tamina, importando matérias-primas químicas da Índia, China e África. Cada onde veio o IFA, né? Que é a matéria-prima dos remédios, é o mesmo lugar que vem a matéria-prima dessas paradas. Todo período da humanidade tem uma tendência social. A tendência social dos anos 60 e 70 era uma tendência à expansão do conhecimento, a uma questão mais ligada à transcendência das ideias. Então a erva e os ácidos, eles eram bastante famosos. A gente passou por uma guerra e as pessoas queriam se alienar para não pensar na quantidade de mortes que havia acontecido, e esses entorpecentes faziam esse trampo. Nos anos 80, a gente tem o período dos IUPs nos Estados Unidos. Toda essa galera, Steve Jobs, Bill Gates, esses caras, eles ficaram ricos trabalhando 20 horas, 18 horas por dia. E lógico que tinham conexões, tem muitas situações para esses caras ficarem ricos, mas os IUPs eram conhecidos como pessoas que trabalhavam muito, workaholics, até o termo workaholics, e o pó mantinha muita gente acordada. Então o pó era o entorpecente da época. Na virada da maré em 95, 96, o que começa a ficar famoso são as sintéticas, que a gente entra naquela época dos clubbers, da música eletrônica, né? Aquela questão mais mecânica dos anos 90. Entende? O avanço tecnológico muito rápido de informações, e aí as sintéticas começam a fazer sucesso, e o El Chapo tinha previsto isso daí e ele entrou com tudo no negócio. Assim, o grupo de Sinaloa se transformou na junção de vários braços no mundo do crime. Chapo também passou a mandar seus homens recrutarem jovens de periferia e transformá-los em executores. Sicários. Era assim, existe revolta na periferia, nós vamos canalizar isso em mortos.
Basicamente isso. Um dos principais executores do grupo de Sinaloa foi José Rodrigues Arechega Gamboa, mais conhecido como El Chinantrax. Chinantrax entrou para o grupo de Sinaloa como guarda-costas do filho de Elmar Zambada e depois foi galgando outros degraus dentro do mundo do crime. Dizem que ele foi treinado pelo próprio Zambada. Ele subiu rapidamente na organização e em pouco tempo tornou-se um dos colaboradores de confiança de Elmar Zambada e de seus filhos mais novos. Como Chapo preso, o seu irmão Arturo assumiu a posição de chefe de exercício, nem exercício, mas quem realmente comandava era o El Chapo de dentro da cana. As autoridades americanas passaram a considerá-lo o mais poderoso comerciante ilegal de substâncias, tanto no México quanto nos Estados Unidos. Enquanto nos anos 80 quem reinou foi Miguel Ángel, nos anos 90, sem dúvida alguma, foi o Chapo. Chapo movimentava quantidades enormes de pó da América do Sul, passando pela América Central até os Estados Unidos. Ele usava barcos, pequenos aviões e até submarinos improvisados para levar substâncias ilícitas. Através da violência, ele passou a controlar pontos-chave de travessia da fronteira do México com os Estados Unidos e do México com Guatemala. Chapo colocou tenentes do grupo de Sinaloa na Colômbia, no Equador, na Costa Rica, em El Salvador, na Guatemala e na Venezuela. Com isso, ele conseguiria negociar diretamente com os homens na cadeia de fornecimento. Irmão, o Chapo chegou a patrocinar políticos e chegou a patrocinar polícia corrupta em vários países da América do Sul, inclusive esses países andinos que produzem 80% a 90% do pó do mundo. Pra você ver outras coisas do Chapo, cara, curiosidades. O Chapo mandava chegar pro rapaz pobre da periferia e falava assim, ó, se você dirigir esse submarino, pilotar esse submarino, trazer 3, 4 cargas pra gente, além da gente deixar você milionário, o que a gente vai fazer? A gente vai cuidar da sua família pro resto da vida. Você vai receber uma aposentadoria para a família inteira, desde o seu avô, sua mãe e seus filhos. Então, para fazer 2 viagens para mim. O cara fazia uma conta e falou assim, ó, 2 viagens daria 1 mês, certo? Esse mês eu aposentaria a minha família inteira, deixaria com que meus filhos e netos não entrassem num crime, meus irmãos, minha mãe. O que os caras faziam? Os caras faziam o trampo, mano, e faziam o trampo com o maior afinco possível, né, maior eficiência possível para conseguir essa aposentadoria prometida. Bom, em 22 de novembro de 1995, El Chapo foi condenado a 20 anos de prisão por posse de armas de fogo e comércio ilegal de substâncias e foi transferido para o Centro Federal de Readaptação Social número 2, conhecido como Puente Grande, perto de Guadalajara. Assim, os caras iam construir o número 1, o número 2 e tal, que eram prisões federais, e uma era de maior segurança do que a outra. Mas mesmo assim, ó, dinheiro, palma a goela. Em Puente Grande, El Chapo passou a levar uma vida de luxos com bebidas, festas, refeições especiais, visitas conjugais da sua esposa, várias namoradas e minas do job. Ali também Chapo concluiu o ensino médio. Chapo era verdadeiro dono da prisão, mas ele temia ser extraditado para os Estados Unidos e planejou uma fuga cinematográfica. Começou a ter burburinhos e o Chapo ele tinha informantes dentro da política e dentro da polícia que começaram a falar, velho, a DEA tá muito forte aqui dentro e a DEA vai mandar extraditar você. E aquela frase que os colombianos falavam, melhor um túmulo na Colômbia do que uma cadeia nos Estados Unidos, porque o bagulho é brabo mesmo. Bom, no início dos anos 2000, El Chapo se tornou responsável pela maior parte da erva e do pó comercializados na Colômbia e no México para os Estados Unidos e o maior contrabandista de meta do Triângulo, Ásia, México e Estados Unidos. Pega na Ásia a IFA, né, a matéria-prima, traz para o México e leva para os Estados Unidos. É o comércio triangular. No dia 19 de janeiro de 2001, pouco depois das 10 horas da manhã, a cela de El Chapo foi aberta. Dizem que ele foi movido em um saco de estopa escondido num carrinho de roupa suja e depois levado de van pelos portões da frente por um dos guardas corruptos. El Chapo teria desembolsado cerca de 2,5 milhões de dólares para pagar 71 pessoas de diferentes setores do presídio e conseguir escapar de Puente Grande. Teoricamente, uma prisão inescapável. Quando a sua fuga foi divulgada pela imprensa, teve início uma verdadeira caçada para recapturá-lo, mas El Chapo já estava longe e reunindo todos os membros do grupo de Sinaloa para deixar claro que o poder era dele e isso seria indiscutível. A partir daí, ele passou a ser visto como alguém intocável, um criminoso que nenhum presídio era capaz de segurar. Sempre que a polícia se aproximava de Chapo, ele se refugiava em seu rancho em Sierra Madre ou nas densas florestas da plantação de erva. A partir de 2008, El Chinantrax, seu principal sicário, foi o principal líder da guerra que o grupo de Sinaloa travou contra seus rivais, principalmente Juarez
e os irmãos Beltrán Leiva. O rompimento da aliança entre o grupo de El Chapo e o grupo dos irmãos Beltrán Leiva, que é lá do passado, lembra que o Chapo começou com os Beltrán, transformou o México em um campo minado. A guerra sangrenta entre os dois grupos resultou na morte de milhares de pessoas, somente no Cidade Juárez. Essa guerra teve início porque os irmãos Beltrán Leiva suspeitaram que El Chapo havia colaborado para que Alfredo Beltrán Leiva, conhecido como El Mochomo, fosse preso e pegasse prisão perpétua. Os irmãos Beltrán Leiva, então, contrataram um pistoleiro e mandaram tirar a vida de um dos filhos de El Chapo, Edgar Guzmán. Em 8 de maio de 2008, o primogênito de El Chapo teria recebido 400 tiros ao sair de um supermercado acompanhado de 2 de seus primos. Edgar e os primos não resistiram. El Chapo mandou comprar praticamente todas as rosas de Culiacán para o enterro do filho. Depois disso, El Chapo ficou um período desaparecido, lidando com a dor da perda do filho. Ele quase enlouqueceu, na verdade, o que falo, mas também fugindo da polícia e dos grupos rivais que queriam eliminá-lo. O cara é sangue ruim mesmo, mano, é carne de pescoço, vamos falar a verdade. Bom, Sinaloa, Durango e Chihuahua tornaram-se campos de batalha e uma trilha de corpos foi sendo deixada nesses locais. 4 familiares de El Chapo foram presos, mas nenhum sinal dele foi encontrado. Segundo as investigações, nesse período em que esteve sumido, El Chapo estabeleceu relações com as Forças Revolucionárias Colombianas, conhecidas como FARC, e com o grupo Del Norte del Valle da Colômbia. As FARC, durante muito tempo, elas protegeram as terras onde eram plantadas a maior parte do pó do mundo. Essa parceria permitiu que El Chapo transportasse centenas de toneladas de pó em navios, lanchas e submarinos. Em 2007, o El Chapo se casou com Emma Coronel, que a gente tem um vídeo aqui também falando sobre a história da Emma Coronel. Tá vendo, mano? Vocês vão pegar um dossiê de quase 1 hora aí e vocês vão ter mais material para consumir mais 1 hora de material, tá? A Emma Coronel era considerada uma das rainhas da beleza da época, como se fosse uma Miss México, tá ligado? Miss México. Ela foi considerada a mulher mais sexy do México, aparecia nos outdoor, tal, programa de televisão. Emma Coronel tinha apenas 17 anos de idade e tinha vencido alguns concursos de beleza. Chapo viajou para Durango, cidade mexicana onde Emma vivia, apenas para se casar com ela. Em 2011, Emma Coronel deu à luz às suas filhas gêmeas. As meninas nasceram na Califórnia e não ganharam o sobrenome do pai, porque na época ele já era procurado nos Estados Unidos por outros grupos criminosos muito fortes, então era uma questão para proteger a identidade das filhas. De acordo com a revista Forbes, que é aquela revista famosa que contabiliza o dinheiro e o poder dos bilionários, em 2009 o patrimônio líquido de El Chapo era estimado em $1 bilhão e a receita anual de seu cartel era de $3 bilhões. Em 2011 foi descoberto em Otay Mesa, em San Diego, um túnel que ligava esse local a um armazém em Tijuana. Equipado com elevador elétrico, vagões hidráulicos, iluminação, pisos de madeira e até uma adega, mano, uns bar para os caras tomar uns goró, ar-condicionado, local para dormir, para dar uma, tá? O local foi projetado para transportar toneladas de substâncias ilegais e eram verdadeiras obras de engenharia moderna. O responsável por esses túneis era um cara chamado José Sánchez Villalobos, um homem muito próximo de El Chapo e obcecado por rotas subterrâneas. Ele estudou, cara, rotas subterrâneas de uma forma absurda, contratou doutores em topografia e geologia e uma série de coisas, e ele era obcecado por construir túneis perfeitos. Tá? Então, o El Chapo também tinha essa questão de recrutar profissionais absurdamente bons no que ele fazia. Em 2012, El Chapo vai estabelecer relações mais próximas com uma atriz muito polêmica mexicana chamada Kate Del Castillo, depois que ela fez uma publicação dizendo que acreditava mais em El Chapo do que no governo mexicano. Ela fez isso na internet, tá? E foi procurada pelo Chapo. Kate Del Castillo era muito admirada por El Chapo. Ele chegou a enviar-lhe flores no presídio. Nessa época, o governo mexicano tinha oferecido uma recompensa de 60 milhões de pesos por El Chapo, e o governo americano havia oferecido 7 milhões de dólares. Mas quem tinha coragem de meter o louco? Em fevereiro de 2014, El Chapo foi capturado em Mazatlán, um balneário mexicano turístico. Ele acabou sendo levado novamente para a prisão de Altiplano e de lá fugiu através de um túnel no dia 11 de julho de 2015. De novo, El Chapo se apertou em um túnel vertical estreito, desceu por uma escada e entrou em um túnel sofisticado de quase 1,5 quilômetros. O El Chapo, como eu disse, é carne de pescoço. O homem é brabo. O local tinha ar-condicionado, luzes elétricas e um trilho de metal, por onde uma espécie de vagão ferroviário transportaria El Chapo para fora da prisão. Algumas versões dizem que ele foi transportado em uma moto.
Novamente, a caçada El Chapo retornou e ele acabou caindo por causa de sua vaidade, daquilo que ele dizia ser seu maior pecado, o interesse por mulheres. Isso é uma fase interessante do El Chapo. O El Chapo, ele sempre teve uma queda por mulheres. Na adolescência dele, ele quase não conseguiu ficar com mulheres. Ele era gordinho, pequeno, atarracado, e ele não conseguia mulheres pelo próprio chaveco e essas ideias pelo que a gente entendeu. Depois, ao longo do tempo, ele virou mulherengo e ele teve um fraco por mulheres bonitas, e como ele era bastante poderoso na época, etc., aí ele descambou para ter muitas mulheres, que é uma característica bastante comum entre os comerciantes legais de substâncias mexicanos. El Chapo concordou em se encontrar com a atriz Kate Del Castillo e com o autor Sean Penn e outras pessoas de sua equipe. Isso deu um rolo ele se encontrar com o Sean Penn. Na época o Sean Penn estava bastante famoso, tinha ganhado o Oscar, participado de filmes muito fortes, muito interessantes, e aí ele era um dos caras mais famosos de Hollywood. Kate faria a intermediação para um documentário contando a história de El Chapo, e o Sean Penn era fascinado pela história do El Chapo. Sean Penn entrevistou o chefão mexicano e a polêmica entrevista foi publicada pela revista Rolling Stones. Mas a polícia já vinha vigiando os passos de Kate e dos advogados de El Chapo. A prisão do líder do grupo de Sinaloa ia chegando mais perto a cada dia. Bom, no dia 8 de janeiro de 2016, El Chapo foi preso novamente. Ele tentou fugir através de um túnel que dava para o sistema de esgoto, mas acabou sendo detido horas depois. Chapo estava agachado no banco traseiro de um carro dirigido pelo Cholo Ivan, um de seus homens de confiança, que tinha fugido junto com ele pelo esgoto. Eles até tentaram subornar os policiais, mas não tiveram sucesso e foram levados para a viatura dessa vez. Na manhã do dia 6 de maio de 2016, El Chapo foi transferido para uma prisão próxima à cidade de Juárez, local que ficava próximo à fronteira dos Estados Unidos e facilitaria a sua extradição para o país. Nessa nova prisão, Chapo passou a fazer reclamações sobre as condições desumanas a que era submetido e, conforme seus advogados, o relatório psiquiátrico informava que ele estava, abre aspas, deprimido e sofrendo alucinações e perda de memória devido às condições duras da prisão, fecha aspas. Não se sabe se realmente o Chapo estava sofrendo isso de verdade ou se era um migué, para que ele pudesse talvez ter uma cana menos dura, tá? Ou pudesse ir para o hospital para facilitar a fuga. Chapo dizia que a sua vida tinha se tornado um inferno e que estava tomando 13 pílulas por dia. Ele dizia que os suplícios eram tão grandes, ele preferia apanhar todos os dias a ser submetido àquele tratamento. Emma Coronel, a esposa de Chapo, chegou a fazer uma reclamação formal na Comissão Nacional de Direitos Humanos, dizendo que a nova prisão estava causando danos irreparáveis à mente e ao corpo do seu marido Chapo. Além disso, o El Chapo via a estrutura de seu grupo de Sinaloa ruim, porque começou a virar uma briga. Os filhos em que ele mais confiava, o Ivan, Alfredo e Raton, estavam soltos, mas não conseguiam o respeito de membros do grupo. Seus homens de confiança estavam presos ou estavam mortos, e até mesmo a sua mãe, antes vista como intocável, teve a casa saqueada em La Tuna. Irmão, pensa como é que deve ser afrontoso para um chefe do grupo de Sinaloa, os caras saquearem a casa da mãe. Tem um episódio que acontece com o Gulu, eu vou falar daqui do Brasil, tá? Tinha um cara chamado Gulu, é o apelido dele, que era um dos rivais do Marcola quando o Marcola tomou o poder no primeiro comando de São Paulo. Marcola tira o poder do Cezinho e do Gileão e ele acaba dividindo o poder com um cara que é muito famoso, que é o Gulu, e eles acabam virando rival e tem uma grande guerra ali que a gente ainda não falou, mas vai falar nesse canal. Porque a gente estava procurando informações do Gulu, conseguimos uma foto dele, agora dá para viabilizar o vídeo. E várias documentações. Os caras um dia mandaram roubar uma bicicleta na casa do Gulu para desmoralizá-lo. Então se um cara do baixo escalão, batedor de carteira, um safado, consegue entrar na casa do cara pra roubar, que moral o cara tem no mundo do crime, tá ligado? Então os caras saquearam a casa da mãe do El Chapo pra, obviamente, mandar recado pra ele. A invasão da casa materna, do local onde Chapo passou a infância e onde se refugiava nos momentos de crise, soou como um sinal de que ele não tinha mais poder sobre o seu grupo. É um sinal, tá? O então presidente do México, Peña Nieto, pediu que a extradição de El Chapo ocorresse o mais rápido possível. Chapo enfrentava processos federais nos Estados Unidos como suspeito do comércio ilegal de substâncias, extorsão, lavagem de dinheiro, sequestro e conspiração para a execução, o que daria para ele prisão perpétua. No dia 19 de janeiro de 2017, El Chapo foi extraditado para os Estados Unidos. As imagens do embarque mostram Chapo muito agitado e assustado ao entrar no avião. Tão poderoso que dirigia o cartel da prisão. Famosamente escapou de uma prisão de segurança máxima em 2015, levando meses para ser recapturado.
Porém, alguns o veem como um Robin Hood, dando oportunidades a comunidades pobres de ganhar o pão participando de sua operação. Agora, não sabemos quem comanda essa operação, mas desde que ele foi preso, vimos uma guerra pelo território do cartel dele. Inicialmente, ele foi levado para o Centro Comercial Metropolitano de Manhattan. Em 20 de janeiro de 2017, Chapo enfrentou o tribunal do júri e ouviu que ele tinha liderado o grupo de Sinaloa de 1989 a 2014 e tinha lucrado cerca de 14 bilhões de dólares que ele deveria entregar ao governo dos Estados Unidos. Um dos promotores afirmou o seguinte, a gente vai trazer as palavras do promotor e traduzimos para vocês. Abre aspas. Ele é conhecido por uma vida de crime, violência, morte e destruição e agora terá que responder por isso. Fecha aspas. Bom, com a extradição de El Chapo e a sua condenação, o grupo de Sinaloa mergulhou em uma forte crise. Grupos liderados por El Mayo e Los Chapitos, que eram dois grupos diferentes ali dentro, entraram em guerra e começaram uma disputa sangrenta pelo controle de território. Edgar Guzmán, Iván Urquivaldo Guzmán, Ovidio Guzmán Lopes, Jesus Alfredo Guzmán Salazar e Joaquim Guzmán Lopes Jr. foram apontados como sucessores de Chapo em seus negócios criminosos. Apesar de terem sido ridicularizados por adversários do pai, que diziam que eles estavam mais preocupados em ostentar riqueza em redes sociais e exibir belas namoradas do que sujar as mãos com os negócios que assumiram, eles retomaram os negócios de El Chapo e fizeram com que ele crescesse ainda mais. Foi uma colisão entre os irmãos. Além do pó, que já era especialidade do império que estavam assumindo, eles começaram a investir em substâncias sintéticas e passaram a ser considerados os responsáveis pela distribuição de uma outra substância nos Estados Unidos que vai transformar aquele lugar, boa parte daquelas pessoas em zumbis, que era o fentanil. Nós temos um vídeo aqui contando só a história do fenta. Vocês podem assistir, de uma epidemia absurda que está acontecendo nos Estados Unidos, que é um barato que é muito embaçado. Tem um vídeo aqui também para vocês agregarem mais ao conhecimento. Com a prisão de El Chapo, Los Chapitos se depararam com muitos desafetos e começaram uma guerra particular com Damas Lopes. Os filhos de El Chapo cortaram o acesso de Lopes à água que os dois grupos roubavam de uma represa para abastecer os seus laboratórios clandestinos. No conflito contra o Lopes, Los Chapitos tinham a vantagem de ter muito mais dinheiro nas mãos, o que lhes permitia pagar sicários e comprar armas, conquistando muito mais poder do que o Lopes. El Chapo era conhecido como um homem implacável, que não aceitava ser contrariado, mas que fornecia empregos, esmolas e segurança ao punir os bandidos que atacavam comunidades pobres. Isso era uma coisa que o El Chapo sempre fez. Ele falava assim: nas comunidades mais pobres de Sinaloa é que eu vou garantir que o meu nome seja forte. Então, além de construir casas populares, de dar acesso para as pessoas, pagar remédio, dar bicicleta, brinquedo, etc., e distribuir dinheiro, ele ainda era o cara que recrutava esses caras lá, consertava a vida de pessoas e não deixava que a polícia muitas vezes entrasse ou que bandidos atacassem a localidade. Não tinha um homem corajoso para assaltar ou para roubar dentro de uma comunidade que era controlada pelo Chapo, tá? Mas seus filhos, segundo depoimentos de moradores de Sinaloa, eram muito mais letais que seu pai e espalhavam caos e medos da forma de alcançar mais poder. Os filhos tinham uma visão muito mais empreendedorista, acabaram se esquecendo das comunidades e aí ficou mal falado pelo povo. Em julho de 2004, quando os Estados Unidos anunciaram a prisão de El Mayo e Joaquim Guzmán, um dos filhos de El Chapo, e uma operação surpreendente, Joaquim Guzmán, porque tipo assim, por que é surpreendente que eu falo? Porque o El Mayo nunca tinha prisado numa prisão, pai, nunca, jamais. Bom, Joaquim Guzmán supostamente fechou um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, entregando El Mayo e a si mesmo, em troca de clemência, para que seu irmão, Ovidio Guzmán, atualmente sob custódia dos Estados Unidos, fosse solto. A partir daí, confrontos e mortes, como que relatamos no início do vídeo, se tornaram frequentes. O grupo de Sinaloa já não tem mais o poder que tinha antigamente, mas ainda controla grandes áreas de territórios, facilitando a produção, transporte e distribuição de bilhões de dólares em substâncias ilegais, obviamente para dentro do México e para fora também. Em 2018, El Chapo foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. Apesar da redução do poder de seu grupo para parte do povo mexicano, o El Chapo é um herói
e os seus feitos são cantados nos narco-corridos ouvidos pelos 4 cantos do país, o que dá ao Chapo o status de uma lenda entre os mexicanos. Isso não quer dizer de forma alguma que o El Chapo seja uma boa pessoa, seja um exemplo a ser seguido, mas muita gente ali acredita que ele é um anti-herói, que não é totalmente ruim, não é totalmente mal, e esses personagens eles são complexos e emblemáticos mesmo, e é por isso que eles aparecem aqui no Iconografia da História, e vocês se fascinam e vocês assistem esse vídeo. Compartilhe esse vídeo aqui, que a gente espera ter contado para vocês aí em detalhes a vida de um dos maiores criminosos da história do México, dos Estados Unidos e até do mundo. Esses dossiês só é possível comprar esses livros, viabilizar tudo isso daí e contar tempo, que é o nosso principal ativo, porque vocês nos ajudam muito. Primeiro dando o like de vocês, se inscrevendo no canal e assistindo o vídeo, compartilhando obviamente, mas também virando membros do nosso canal para ajudar a gente a produzir a partir, sei lá, de uma lata de refrigerante por mês. Você já entra no nosso clube de membros do nosso canal. O clube de membros ajuda muito a gente a produzir, porque é um dinheiro garantido, que a gente não depende da quantidade de visualizações para receber por mês. E também vocês podem nos ajudar muito no Apoia-se. O Apoia-se, vocês nos dão uma força a partir de R$2, o que faz com que a gente consiga manter também o nosso canal sem necessariamente gerar essa quantidade enorme de visualizações que é preciso aqui. Na verdade, são duas formas de viabilizar ainda mais o nosso trabalho e melhorar, inclusive, a qualidade do que nós trazemos aqui para vocês. Esse foi o dossiê produto mais completo de Iconografia da História. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Mas eu espero que ao final dessa quase 1 hora de vídeo, vocês possam ter aprendido bastante coisa aqui. Um forte abraço, valeu, até uma próxima.